Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A cidade de Barcarena, no Pará, enfrenta desde fevereiro uma contaminação provocada pelo vazamento de rejeitos de bauxita na barragem da refinaria norueguesa Hydro. Em novembro de 2015, a barragem de São Marcos se rompeu em Minas Gerais, destruindo um distrito e deixando 19 mortos e centenas de desabrigados. Para discutir formas de evitar esse tipo de tragédia, o Câmara Debate recebe os deputados Leonardo Quintão, do PMDB de Minas, e o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL paraense. Vou começar com o deputado Edmilson Rodrigues, falando um pouquinho da situação de Barcarena. Agora, o senhor coordenador dessa comissão externa aqui na Câmara, que está investigando, acompanhando esse caso, deputado. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu lá? Como é que está? Não é de hoje, viu, Mariana? No dia 16 e 17, realmente a precipitação pluviométrica foi elevada. Choveu muito, muito, muito. A própria planta, a área da administração ficou inviabilizada. Imagina o que é os diretores sem poder sair, sem pisar na lama vermelha, né? Mas a empresa negava o tempo todo que houvesse vazamento. E na conversa que eu tive com os diretores, coordenando a comissão externa da Câmara, mas também com o ministro Sarney, com os dirigentes do IBAMA e autoridades do Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente, eu dizia, esse laudo de vocês, seja estadual, seja do IBAMA, está errado. Porque, olha, tecnicamente está perfeito. Se vazar daqui, cai em 2 canais periféricos e levam 3 bacias de acumulação, não tem risco. Como? E por que o rio está vermelho? É porque vazou. É porque a cada 10.000 anos tem chuva nesse nível, é por isso. Só que aí, nós insistimos, nós temos relação com as comunidades, são 60 grandes comunidades, 5 comunidades quilombolas, que disseram, não, está vazando, de onde vem o vazamento? Aí nós chamamos as autoridades, o Ministério Público de Barcarena teve um papel importante e chegamos a uma saída de um duto realmente bastante significativo, de diâmetro grande, que despejava na mata, não caía direto no rio, mas através do talude, né, chegava ao rio e as pessoas recebendo aquela contaminação, né? Aí não teve mais como negar. Só que a diretoria, na reunião que tivemos em Barcarena, continuava negando. E por insistência nossa, com imagem, inclusive, eles foram obrigados a dizer, realmente, esse tubo, só que isso foi feito durante a construção, não funciona mais há muito tempo. Agora, com excesso de chuva, vazou um pouco, mas já está estancado. Só que nós seguimos o processo e agora descobrimos mais 2 saídas de material contaminante. A segunda descoberta é um canal com mais ou menos 3, 4 metros de largura, com uns 2 metros de profundidade e aquela aguaceira vermelha saindo com vários contaminantes. Em 2 comportas que agora foram concretadas por decisão da Justiça. E o terceiro, que era uma saída onde se trabalhava com carvão e etc., ela era usada, na verdade, um desvio era usado para também jogar o material do beneficiamento da alumina. Então, o que é que o Instituto Evandro Chagas, através do doutor Marcelo Lima, e a universidade, através da doutora Simone Pereira, em pesquisas paralelas, mostraram. No caso do alumínio, chega até 35 vezes mais o que é humanamente suportável. Ou seja, as pessoas estão sendo agredidas, estão sendo levadas ao adoecimento e à morte. Em termos de chumbo, foram feitas análises e há pelo menos 4 vezes mais admissível. O chumbo com cádmio, com mercúrio, e tem um quarto que eu não lembro agora, são as 4 substâncias que realmente mais perigosas ao organismo humano. O chumbo é inevitável. Se você consome além do que é admissível pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, você terá câncer. Então é por isso que nós temos denunciado os índices de doenças crônico-degenerativas, além de pele, pulmonar, etc., mas de pessoas que já morreram com câncer ou que estão com câncer, realmente é assustador. Então é de chorar
chorar como eu me emocionei vendo a quilombola Socorro, que é presidente da Caim que Ama, uma grande organização, dizendo: o meu pai morreu de câncer, o meu marido está com câncer, eu estou com câncer de estômago. E quem é que vai pagar pela minha vida, pela minha saúde? Não só minha, de toda uma comunidade. Então, realmente, hoje, a farsa está superada, eles não tem mais. Ontem o presidente mundial da Iquiama, da Hidro, Hidro, pediu desculpas. Só que hoje, novamente, eles dizem: sim, pedimos desculpa, mas o que nós despejamos no rio não causou problema. Como é que não causou problema? Então nós estamos em uma luta grande, inclusive para instalar uma CPI, porque aí, além da Hidro, nós temos outras mineradoras, porque a Hidro é parte do complexo do alumínio. Então a alumina, que é beneficiada pela Hidro, é um insumo para produzir, por exemplo, os lingotes. E o lingote é insumo para produzir os cabos. Pra você ter uma ideia, quando há 15 anos a Lubar foi inaugurada, produzindo cabos com tecnologia catalã, ela já produzia 15% da demanda mundial. Então, realmente, é um parque industrial, é uma cadeia produtiva do alumínio muito forte, mas também o caulim está poluindo, está tornando branco os rios. Enfim, é uma situação em que 100% da população está submetida a riscos, e aí nós queremos, naturalmente, preservar a economia, mas nós achamos que uma empresa que tem lucros bilionários, 5,5 bilhões foi o faturamento da Hidro no ano passado, ela tem, naturalmente, que dar um retorno social e ter compromisso com o equilíbrio ecológico. Bom, deputado Leonardo, que então é um caso específico de Barcarena, a gente tem outros casos no Brasil, teve o caso da Samarco e Mariana, agora tem notícias de uma possibilidade de rompimento no complexo Fernandinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O senhor foi relator aqui na Câmara de medidas provisórias aprovadas no final do ano passado que tratam dessa área da mineração. O senhor acha que é um problema de lei? O que está faltando no Brasil? Não, o que falta no Brasil, a primeira coisa é estruturar os órgãos públicos para que ele possa estar presente fiscalizando esses pontos de risco. Por exemplo, o atual departamento, o DNPM, a futura agência de mineração, não tem orçamento algum, né? Em Minas Gerais, por exemplo, deputado Edmilson, todas as caminhonetes estavam estragadas. Ano passado tivemos que arrumar um recurso extra para consertar as caminhonetes para que o fiscal do DNPM ele pudesse estar presente no sítio de mineração. Então não adianta, Edmilson, nós melhorarmos as leis no Brasil. Eu estou convencido disso. As leis no Brasil são as mais rígidas do mundo. O que falta é dar condição para a execução das leis. Então, no caso de Minas Gerais, das barragens, infelizmente, eu estou convencido, Edmilson, que as empresas mineradoras, no passado e agora com o advento, infelizmente, dessa catástrofe que aconteceu e desse desastre que aconteceu em Mariana, né, elas estão olhando com mais objetivo para as barragens, que no passado as barragens eram vistas como apenas custos, né, que deveriam ser diminuídos. E aconteceu essa catástrofe, né, esse desastre em Mariana, as empresas agora estão vendo da necessidade de investir, né, na segurança da produção mineral e na proteção das barragens. Minas Gerais também tem chovido muito, né? A questão desse rompimento que pode acontecer, primeiro é pedir a Deus que não aconteça. Segundo, é a presença do Estado. Terceiro, é as empresas, elas realmente irem no sítio e resolverem ali. Se precisar de 1 milhão, se precisar de bilhão, tem que resolver. Porque, como o Edmilson disse aqui, o setor mineral é um setor necessário para a vida humana, mas esse setor não pode matar a vida humana, né? E não pode matar os animais. Então, essas empresas, neste momento, se for necessário bilhão, elas têm que ser obrigadas a investir na proteção das barragens. Porque se essa barragem romper, vai matar dezenas de pessoas, vai acabar com a flora, com a fauna, vai contaminar os nossos rios. E Minas Gerais não vai aceitar mais isso. Bom, permite uma observação importante. Nós aprovamos a lei, eu fui da comissão, e realmente a criação da agência, que era uma coisa polêmica, o pessoal sempre teve crítica das agências por conta de uma autonomia muito exagerada em relação ao Estado, mas aprovamos, não é? E tem que viabilizar,
porque ela realmente nasce com um orçamento quase triplicado em relação ao DNPM, né? Pois é, mas tem um problema, Edmilson, que eu coloquei orçamento na agência e infelizmente o governo vetou. Então nós temos um desafio aqui. De vetar o veto, né? Nós temos um desafio e eu tenho falado para os parlamentares do Pará, vazia, de todos os estados. Então nós colocamos que a futura agência ela teria a obrigatoriedade de estar em todos os estados. Né? O governo vetou, porque quer diminuir essa estrutura. E é impossível. Imagina bem, Edmilson, você que é do Pará, você tem que ir no Amazonas para fazer qualquer movimentação do título minerário. Isso é uma vergonha nacional. Sim. E eu estou avisando os parlamentares de todos os estados para que eles possam estar presentes no dia para que a gente possa derrubar esse veto. Outra coisa que aconteceu... É uma luta suprapartidária. Foi diminuída a estrutura do atual departamento, Edmilson. O governo vetou a estrutura que nós adequamos aqui pela necessidade para que a futura agência tenha uma estrutura de pessoal necessária. O que aconteceu? O governo, quando encaminhou a MP, já diminuiu o quadro de servidores da futura agência. O que eu fiz? Nas audiências públicas, nós vimos a necessidade de adequação, adequamos, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, no Senado, com apoio do governo e da oposição à agência. Inclusive com o seu voto, Edmilson. Eu lembro muito bem o seu apoio lá. Você é joia, tá? Você sabe a necessidade que precisa de fazer. Então, o que nós temos que fazer? Derrubar esse veto. Porque senão a gente vai continuar fazendo leis moderníssimas que não são executadas no país. Porque de vez em quando surge denúncia de algum agente ligado ao DNPM, o órgão envolvido em liberação ilegal, corrupção, etc. Mas a gente tem que fazer aqui também falar das coisas positivas. 3 meses antes de Mariana, daquele desastre, havia um parecer dos técnicos do DNPM indicando os riscos. Aí vem, às vezes, uma autoridade, o próprio, às vezes, trabalhadores com medo de desemprego, diz, olha... E os executivos não pode reduzir a produção. Perder os seus bônus. As empresas não têm interesse em parar a produção, porque é lucro. Agora, o Estado, às vezes, tem a situação incômoda, como é o caso de Barcarena. Nós conseguimos, na Justiça, reduzir em 50% os despejos nessa bacia que vazou para evitar novos riscos. Está chovendo o tempo todo. Quando se resolveu o problema, dentro de alguns meses... Aí tudo bem, chove à vontade, mas não poluirá mais. Só que nesse processo, quando nós mandamos parar em 50%, embargamos parcialmente, descobrimos no processo esses vazamentos ilegais clandestinos. Essa empresa... Então, há uma força das grandes corporações, ela tem que porque ser essa Marco, multada, ela tem que pagar o custo da recuperação. Era uma tragédia anunciada. Da fauna, tratar dessas pessoas, que vai dar câncer nas pessoas. Então, Edmilson, o governo tem que apoiar a produção, sim. Você concorda que uma tragédia anunciada? Deputados, nós vamos continuar esse debate daqui a pouquinho. Estamos indo para o intervalo, voltamos já. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo a questão dos rejeitos dos minérios no Brasil com os deputados Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputados, vocês estavam falando sobre como as empresas podem ser penalizadas, como isso pode, de fato, ser resolvido na ponta. Multa resolve, deputado? Multa resolve, vou lhe dar o exemplo da Hidro de Barcarena. Em 2003 houve o primeiro acidente com ela. 2009 foi um escândalo tipo o da agora. Aí o governo multou. Em 2009, né? Aí, logo depois, já 2016, de novo. Né? Então, já são 17 milhões e meio. A nova multa agora é de 20 milhões. Isso não é nada, Edmilson. Para eles é pouco, só que eles não pagaram nem os 17. Pra você ter uma ideia, Mariana, dentro da multa de 17 milhões, o que se previa àquela altura, em 2009, era a construção de 60 sistemas de abastecimento de água. Que eu vou lhe dizer assim, eu não sou arquiteto, mas eu fui prefeito, então fui obrigado a conhecer um pouco. Se você perfura, como em Barcarena, um poço para abastecer uma comunidade, e esse poço tem 50 metros, se for
12, 20 metros, é possível já que você tenha contaminação fecal por coliformes fecais ou poluição, no caso, ou contaminação por minério. Se você for a 50, 80 metros, é muito comum na nossa região que você tome água com ferro. Você toma um banho e vê que aos poucos o azulejo, se for branco, vai ficando vermelho. Então é necessário que tenhamos poços profundos para pegar aqueles veios, lençóis freáticos profundos. Lá não há possibilidade de qualquer bactéria resistir e nem há possibilidade de contaminantes perigosos à saúde. Então, isso requer um investimento. Quanto seria hoje? A última vez que eu coordenei, já em 2004, saiu por 1.200.000 para abastecer um bairro inteiro. Vamos supor que sejam 2 milhões hoje para abastecer várias comunidades. Então, isso é uma gotinha d'água diante da massa de lucro dessas empresas. Mas o Estado dá um relatório de que não há vazamento, que está tudo bem. Para você ter uma ideia, a bacia que deu o vazamento tinha um licenciamento totalmente gracioso dado pelo Estado do Pará. Hoje eles reconhecem o erro, que era licença para teste. E já iam anos de teste. Não existe isso. Você tem 3 tipos de licença até chegar à licença operacional, mas não começou a operar é porque cumpriu todos os requisitos. Então, infelizmente, as multas, elas não são pagas por quê? Porque as empresas têm um poder de, na justiça, recorrer e procrastinar. Então, as leis também, por si só, não resolvem. Não. Os órgãos estão sem condições de fiscalizar. O DNPM é um exemplo, não tem carro. Os técnicos estão lá, muitas vezes, não tem como fazer. Né? Então, é um desafio enorme, realmente, saber que essa é uma área estratégica, que o Estado tem que agir com fiscalização, acompanhamento, evitar catástrofe, onde há riscos, fissuras, há de se parar a produção. A justiça tem que garantir que uma empresa que tem por décadas lucro não tenha que demitir. Em Barcarena, esse drama. O sindicato dos químicos estão dizendo, nós vamos ser desempregados. Aí entraram na justiça. A Justiça do Trabalho disse, não se pode demitir em massa. Só que a empresa fica chantageando, jogando os trabalhadores contra toda uma comunidade, quando os próprios trabalhadores estão sendo contaminados. Porque o próprio conjunto habitacional onde moram os trabalhadores, os poços são rasos, eles estão tomando ferro e alumínio e outros minerais contaminantes na água que eles consomem. Então, realmente, é uma situação tão grave que não basta multar. Agora, se multa, a multa tem que ser paga. Aí tem todo um problema do Estado brasileiro, porque a justiça servindo, são as empresas usando seu poder para corromper a justiça, porque a gente fala muito em corrupção política. O deputado, o senador, e tem muita corrupção, ninguém duvide disso. Mas a verdade é que, infelizmente, o sistema de justiça está corrompido e essas empresas usam e abusam. Basta dizer, eu concluo com isso. Como eu falei, havia um relatório do DNPM antes da catástrofe de Mariana. Existem vários indicados pelo DNPM, sem estrutura, mas hoje nós temos várias, são dezenas de barragens com fissuras, colocando em risco, inclusive, Fernandinho. Vamos esperar que ocorra? As empresas simplesmente fazem de conta que não há relatório. E mais, o Ministério Público, Justiça se faça, em Minas Gerais, havia detectado e determinado uma ação da Samarco no sentido de evitar aquela catástrofe. Nem Ministério Público, nem DNPM foram levados em conta. A empresa, então, comete, e se você for ver, até hoje, quem é que foi punido? Quanto eles investiram para reconstruir as cidades destruídas, para despoluir o rio, para viabilizar a produção agrícola, né? E para manter a produção, gerando emprego, que é importante também para o povo de Minas e para o povo do Pará. Deputado Leonardo, então, como é que é possível fazer, então, para as multas serem efetivas e os funcionários não ficarem sendo chantageados pelas empresas e as coisas funcionarem, a fiscalização funcionar? Olha, para funcionar a fiscalização, tem que ter estrutura para o fiscal primeiro. Tem que ter gasolina na caminhonete, tem que ter um motorista, a caminhonete tem que ter pneu. E no Brasil, infelizmente, os órgãos públicos eles estão detonados, sabe, Edmilson? Tem que ter concurso público. O DNPM... Só desculpa, o chefe lá no Pará me disse, Edmilson, nós não temos geofísicos. Tem, é isso. Então, com a CPRM tem.
Mas o órgão que tem que fiscalizar não tem geofísico, então tem que ter concurso público para pessoas de alto nível de especialização, às vezes doutoral, ter autoridade para assinar um laudo. E hoje o órgão fiscalizador nem tem a gasolina, não tem carro, não tem... E falta, inclusive, técnicos especializados. O Edmilson tem acompanhado junto comigo, eu acompanho muito o DNPM, porque quando você vê esse copo aqui, aqui tem mineração, a água mineral ela é minerada, então nós temos... A mineração é essencial para a vida humana. Ponto 1, mas nós queremos uma mineração sustentável, que respeite o trabalhador, né, no sítio mineral, que respeite o meio ambiente, e nós temos que investir muito em segurança. Eu acho que o minerador brasileiro, ele está aprendendo da necessidade para que ele possa ter o seu negócio perene, continuando, que ele tem sim que respeitar o meio ambiente e investir nas barragens. O que nós precisamos no caso da agência específica? Derrubar o veto. Então aqui eu faço um clamor a você que está nos vendo, avise o seu deputado, o seu senador, para estar junto conosco aqui, nesse mutirão, porque eles precisam de saber que se nós não derrubarmos o veto, a futura agência, ela terá, no máximo, 6 núcleos nos estados. O Pará, Minas Gerais, provavelmente vai continuar, que são 2 estados, né, com grande produção. Mas Roraima, Amazonas, Amapá, né, tudo vai acabar ali num todo. O que vai acontecer, Edmilson? Não terá fiscalização, né? Porque hoje nós não temos. Segunda coisa, na derrubada do veto, Edmilson, nós teremos um orçamento necessário. Terceira coisa, estrutura humana necessária, porque o projeto já veio com vício, a MP veio com vício, reduzindo o quadro funcional que já é precário e reduzindo mais ainda o quadro funcional. Então não tem o que discutir, Edmilson, se nós não tivermos estrutura na futura agência, porque criaram uma agência, Edmilson, de mentira. Né? Uma agência de terceiro escalão. Queriam criar uma agência sem orçamento, sem recurso humano e sem estrutura de trabalho para o trabalhador. Né? Então isso eu não aceitei, nós mudamos, porque eu sou do MDB, mas quando o governo encaminha um projeto inadequado, eu tenho obrigação de ajudar o governo a consertar. E nós fizemos isso, tanto que nós aprovamos por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado. Mostra isso o diálogo que a comissão teve, que o Edmilson participou. Então é isso que a gente precisa. O Brasil, Edmilson, não precisa mais de lei. Nós precisamos da execução das leis, que nós temos as leis mais rígidas do mundo em várias áreas. Mas quando você vê a execução da lei, ela é muito precária. Pode dizer licenciamento ambiental, às vezes pedido de forma graciosa, como eu citei o caso da Hidro, né? Agora veja só, vamos pegar assim a Vale. 49% do seu capital é da Nippon Steel. Polua um córrego em Tóquio ou no interior do Japão para ver se o diretor da empresa não vai para a cadeia. Vamos pegar a Hidro. 34,7% é capital. Basta entrar na bolsa de Oslo para ver. O capital do governo norueguês. Só que 6,5% também são ações do sistema previdenciário da Noruega, que paga aposentadorias altíssimas. Que é governo também. Que é primeiro mundo. Então são 41,2% de capital norueguês. Se tivesse ocorrido um vazamento, 0,01% do que ocorreu em Barcarena, os diretores todos estariam na cadeia na Noruega. Como é então que essa empresa norueguesa, olha que eu sou oposição ao MDB e ao governo Temer. Vai ser meu amigo, né? Sou seu amigo, mas sou oposição ao Temer. Né? Eu me senti, enquanto brasileiro, ofendido com aquele puxão de orelha. Eu disse, bem, é justo a defesa da Amazônia? A primeira-ministra da Noruega disse ao presidente Temer e ao ministro Sarney, vamos reduzir o Fundo Amazônia, porque nós bancamos não sei quanto, porque está tendo desmatamento na Amazônia. Eu fiquei feliz do combate ao desmatamento, mas ao mesmo tempo eu vivi essa contradição. Ora, eu sou contra o governo Temer, mas ele ali está representando a República Brasileira, o povo brasileiro, a soberania. Foi constrangido internacionalmente. Vivi essa contradição. Ora, como é que um governo que diz que contribui com o equilíbrio ecológico na Amazônia
e diz que contribui com $500 milhão de dólares, certo? Ora, tem um lucro de 5,5 bilhões, lucro não, faturamento, o lucro é menor que isso. Mas, é da ordem de bi. É da ordem de bi, 5,5 bilhões, e não investe minimamente para evitar catástrofes sociais e contra a natureza, ou seja, é desequilíbrio ecológico e agressão aos direitos sociais como uma intencionalidade, porque é grave. Porque antes a gente falava em acidente. Você não assumiu o erro. Não, porque nós falávamos... Aí que está o pior. Pois uma é, empresa mas internacional veja só, de um país que diz que é o país que mais luta para o meio ambiente na Amazônia, não assume o erro. Falar que está poluindo, mas não está poluindo. Isso é uma vergonha. Não. Isso a gente não pode aceitar. Vamos para lá, vamos para cima. Não vamos aceitar isso. Quando nós descobrimos os dutos clandestinos, ficou claro, são obras de engenharia. A rigor, diretores e até engenheiros que assinaram aquele projeto e quem construiu sem avisar as autoridades, na verdade, há uma série de partícipes. Agora, a diretoria é responsável. 3 obras de engenharia jogando poluentes e contaminantes no rio Pará, ou seja, no rio Amazonas. É uma ação que, de má diferente da Samarco e Mariana, não está a 1.000 quilômetros do oceano, está a pouco mais de 100 quilômetros. Então, é muito mais grave essa situação de Barcarena. Por isso que a gente tem que buscar solução. Infelizmente, as estruturas do Estado estão sem condições de fiscalização, de agir, e há ainda muito processo de fiscalização, quando possível, ou mesmo de licenciamento, graciosos. Então, acho que leis realmente estão aí para serem cumpridas. Infelizmente, as empresas usam e abusam, e os representantes institucionais, infelizmente, conivem. Tanto que o IBAMA quanto a Secretaria de Meio Ambiente, logo após o vazamento lá das chuvas do dia 17 de fevereiro, fizeram questão de assinar laudos dizendo que não havia vazamento, o que mostra realmente uma grande contradição, no mínimo, né? Isso. Deputado, a gente precisa encerrar. Deputado Leonardo, então, rapidamente para encerrar, a questão da Agência Nacional, está faltando regulamentação do governo, é isso? Sim, falta um decreto do governo. E a coisa que mais falta é nós derrubarmos o veto. Porque se nós não derrubarmos o veto, digo a você que está nos vendo, Edmilson vai me ajudar muito nisso aqui, nós teremos uma agência de mentira, uma agência que não irá funcionar e não irá dar apoio para um minerador que quer minerar, né, quer ter o seu negócio, que é legítimo a produção, e nós temos que apoiar a produção que gera emprego. Isso, farsa, Edmilson. Eu sei que você não vai participar, e muito menos eu, que fui relator dessa matéria aqui. Então vamos juntos fazer um mutirão aqui na Câmara, avisar os senadores do que nós precisamos de ter uma agência qualificada, no mínimo igual a todas as outras agências, com orçamento, com pessoal e estrutura para que esse pessoal possa trabalhar. Bom, deputados, vamos acompanhar isso então, porque para derrubar a veto presidencial é em sessão do Congresso, a gente acompanha aqui pela TV Câmara. Bom, o Câmara Debate termina aqui. Eu sou Mariana Pschitz, que você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.